volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Também conosco a companhia agradável da Oral Center Odontologia Especializada. Olha, eu quero lembrar você que a gente está chegando no finalzinho do mês de setembro, é o Setembro Verde, né? Alguns prédios públicos, a prefeitura, por exemplo, está lá com a lâmpada verde, né, dando aí a cor realmente do mês, porque a gente sabe que, entre outras datas importantes, o mês de setembro é comemorado aí e é, na verdade, mobilizado aí o pessoal com relação à doação de órgãos. E olha, como é importante a gente falar sobre esse assunto em família, como é bom a gente já definir isso em vida, sabe? Para numa fatalidade você poder realmente ajudar aqueles que estão numa fila, né, aguardando por uma córnea, por um rim, por um pulmão, por um coração, por um fígado, por um baço, enfim, por pele. Olha quanta coisa nós temos, né? E de repente, a partir de uma situação triste da sua família, você pode proporcionar alegria e esperança para aqueles que estão na fila. Então, realmente é algo assim maravilhoso, algo lindo, e a gente precisa falar sobre isso. A gente tem lembrado ao longo desse mês aqui que é o mês de a gente lembrar e falar sobre a doação de órgãos. E mandar um abraço aqui para Valéria Melges, esposa do Dr. Luiz Domingos Melges. A Valéria é uma voluntária da associação que trabalha com essa questão de doação de órgãos, inclusive participou de grandes eventos lá em São Paulo e nos alertou para esse mês, já trouxe a informação para a gente, tanto aqui quanto no rádio, e a gente agradece aí por colocar Marília aí nesse circuito para discutir realmente esse assunto. Obrigado, viu, Valéria? A gente sabe aí que vocês são muito, assim, importantes nessa luta, são muito importantes como um testemunho de vida real, né, de que isso é possível e de que isso realmente gera um bem-estar muito grande, apesar da dor, naqueles que realmente têm o privilégio de poder fazer isso. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês aí. Bom... Eu sou optante de doação de órgãos. Não é, Gelson? É isso aí, é muito importante. Inclusive, isso, eu já deixei estabelecido que o corpo vai ser doado para a Faculdade de Medicina. né? Nós temos um déficit, aumentando aqui o assunto, né? Não, mas é bom. Nós temos um déficit no Brasil de 45 a 50 mil corpos para estudo em faculdades de medicina. Então não tem mais, né? Não existe mais. Tem faculdade aprendendo por boneco. Que é uma coisa muito difícil, né? Ficou, além de ter ficado muito burocrático isso, né? Ficou lógico. Agora não existe mais pessoas, né? Indigentes, mudou muita coisa nesse sentido. Mas eu já fiz essa opção também. Legal. Muito bom, né? Então, quer dizer, além de tudo, ela fica aí para que as pessoas possam estudar. Justo, mesmo. Não tem problema, não vejo problema nenhum quanto a isso. Com certeza. É isso aí. Bom, e a gente vai destacando agora a violência contra a criança e adolescente, que é o tema de hoje com o Antônio Carlos Gelson, o nosso amigo psicólogo, especialista em terapia conjugal e familiar e é coordenador também do CACAN. E a gente vai falar um pouco, aliás, é interessante que a gente falava aqui no intervalo, que você tem uma experiência de trabalhar dos dois lados, né, de uma situação de violência. Eu trabalhei 10 anos como voluntário na Delegacia da Mulher, então a gente atendia os casos. É bom frisar para quem nos está assistindo, a Delegacia aqui da Mulher, ela atende a mulher, né, situação de violência de mulher, situação de violência de criança e adolescente e situação de violência de idoso também. Então, é por isso que os casos iam para lá, né? E aí o caso é levado, a gente exige toda a parte de polícia judiciária e também tem, né, um núcleo que existe até hoje, que é o NAM, Núcleo de Apoio Multidisciplinar, que trabalha essa criança, essa adolescente vítima. Então eu fazia este trabalho junto com a Cássia Jandon, que era assistente social na época. E aí eu depois, quando eu vim trabalhar na prefeitura, eu fui trabalhar no Conselho Tutelar, olha só, que mexe, logicamente, com todos os casos de violência, né, que chegam até eles. E aí eu fui convidado a trabalhar no CACAN, que são o local onde as crianças que são vítimas, né, são acolhidas. Então eu estou mexendo com esse assunto, né, lidando com esse assunto e nos vários pontos, nos vários aspectos dele. É interessante. Porque agora você vê a assistência que é prestada e aquilo que a criança precisa, né, quando é retirada. Justamente. Né? Aliás, esse é um ponto interessante, né, Gelson? Quer dizer, quando você identifica lá no local, depois que há toda essa mobilização, quer dizer, de conselho tutelar, a própria justiça, enfim, e percebe-se que há realmente uma violência,
Acho que o ideal é isso, é tirar a criança, pelo menos no primeiro momento, da cena da violência, né? Essa avaliação quem faz é o Conselho Tutelar. É ele que decide? Ele que decide. Então, a criança, assim, o acolhimento, a gente tem que perceber assim, o acolhimento, tanto o acolhimento da criança, do adolescente, do idoso. O que é o acolhimento do idoso? São nossos asilos antigos, né? A palavra é asilo. É considerado um equipamento de alta complexidade, é como se fosse uma internação hospitalar. Ninguém é internado ou faz uma cirurgia no hospital por qualquer coisa. São casos específicos. Então, o acolhimento da criança e do adolescente é feito em último caso. Então, primeiro o Conselho Tutelar faz uma investigação na família extensa ou até a família de origem. De repente, os pais são separados, então está com a mãe foi a causa a agressora do abandono, ou da negligência, ou do abuso físico. Então, vamos ver o pai. Né? Ou ambos foram, então nós vamos ver a família extensa, avô, avó, tio, quem é que pode. Não tem ninguém que possa assumir temporariamente essa responsabilidade, então a criança ou adolescente é acolhido. O acolhimento é em último dos últimos casos. Primeiro faz-se o estudo, e quem faz esse estudo é o Conselho Tutelar. Porque o ECA prevê que a criança tem que participar do convívio familiar. Há casos onde o agressor é retirado da residência e a criança tem a oportunidade de conviver com os outros membros da família. Existe caso. Tira o agressor, né? Tira o agressor. Acho justo. Certo. Então não tem como tirar o agressor. A criança não pode ficar em companhia do agressor, então essa criança é retirada. Porque é aquele negócio, Marcos, a família é a responsável pela integridade física, psicológica, mental, intelectual da criança. É responsabilidade da família. A partir do momento que a família está sendo negligente, ela não está cumprindo o papel, o Estado tem que entrar, tem que interferir. E aí tem os mecanismos que o Estado usa para poder interferir. Então essa criança é retirada, fica sob a custódia do Estado, através do juizado da Vara da Infância e da Juventude. E o que nós temos aqui em Marília, que é muito bom, eu falo sempre isso, nós temos vários equipamentos que vão poder trabalhar esse agressor, trabalhar essa família, para que ela possa receber essa criança de volta. Nós temos essa estrutura aqui em Marília, que a grande maioria dos municípios, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil todo, não tem. Não tem. Não tem. Então nós temos vários equipamentos da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, da Secretaria da Educação, juntamente com a Diretoria Regional de Ensino, que é o órgão do ensino do Estado, né, estadual. Então nós temos esses equipamentos, né, um pessoal muito inteirado, que faz com que que a gente chama de rede de proteção. Sim. A partir do momento que essa criança está sob a custódia do Estado, a rede tem que atuar. E aqui em Marília, logicamente, nós temos que aprimorar muitas coisas ainda, lógico. Nós atingimos excelência no nível, nós, logicamente, vamos cada vez mais aumentar essa excelência. Como fala? E coordenando e trabalhando para que realmente essa rede de proteção funcione 100%. Nós não estamos no 100%, porque é impossível ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Então, nós temos essa condição aqui em Marília. Então, a criança é retirada porque o Estado tem que cumprir esse papel. A criança não pode correr o risco, certo? Ela está em risco, ela está em vulnerabilidade, ela não pode, ela está sendo abusada, ela está sendo agredida, ou ela está sendo negligenciada, abandonada, ela não pode. Então o Estado tem que interferir e ao mesmo tempo nós temos que trabalhar essa família. O ECA exige isso. E aqui em Marília é cumprido pelos equipamentos que nós temos. Nós somos muito privilegiados nesse sentido. Agora, como a psicologia, Gelson, aproveitando aqui a tua formação, como é que é isso? É possível traçar o perfil do agressor? Isso varia muito? Depende de cada tipo de violência. Nos casos dos pais, então nós temos, por exemplo, o abandono e negligência. Tem pai, tem mãe, é uma coisa assim, vamos começar, né, como diz o outro. Vamos começar pelo começo. Vamos começar do princípio. Hoje em dia, né, eu sempre quando faço palestra para pais sobre educação de filhos, eu falo que ter filhos desde os anos 60 do século passado, com o advento da pílula, é uma questão de opção. Começa por aí. Então, se eu não tenho uma gravidez responsável, eu não vou ter um cuidado, né, uma criação dos filhos responsável.
começava aí. Então, tem muitos casos onde os pais são separados, onde a criança ou adolescente nem registrado no nome do pai, não, porque da mãe não tem como fugir, o pai tem como fugir, o pai tem como escapar, ele tem como dizer, não, não é meu. Apesar que hoje existe, né, o recurso do exame de paternidade, né, tem ações no fórum, esse tipo de coisa. Então, a partir desse momento, a criança, por exemplo, o pai e a mãe estão separados, a criança fica ou com a mãe ou com o pai. Eles precisam trabalhar para sustentar. E a criança fica sozinha. Isso é abandono. Ai, mas eu preciso sair, eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, eu não ganho, se eu não ganho, eu não sustento meus filhos. Mas isso é abandono. Então aí, o que tem que fazer nesse caso? A mulher vai deixar de trabalhar, o marido vai deixar de trabalhar, né? O pai vai deixar, não. Aí é que entra a rede de proteção. Nós temos que ver, através do CRAS, o que é que o CRAS pode fazer para aquela família, através da transferência de renda, nós temos que trabalhar. O Estado tem que tomar uma providência nesse sentido. E aqui em Marília funciona isso, certo? Outra coisa... Quer dizer, é um argumento a menos, é uma justificativa a menos para quem pratica esse tipo de... como fala, abuso de maus tratos, abuso físico. Então, tem pessoas que estão educando, batendo, né, sendo violenta, achando que está educando. Existe isso. Então, a pessoa está achando, então essa pessoa tem que ser orientada. E isso vai trazendo consequências para a criança. Então, hoje existe uma estatística dizendo que o agressor hoje foi agredido lá, principalmente na área sexual. Existem algumas estatísticas nesse sentido. Quer dizer, tem estatística que fala que não, tem estudo que fala que não tem nada a ver, não tem correlação, mas existem algumas coisas assim. E a criança ela vai achar que aquela violência, aquele comportamento do agressor é uma coisa normal. E ela pode se tornar um pai agressor, um marido agressor. Porque foi este o histórico dela, ela aprendeu que isso é uma coisa normal. É o mesmo caso quando você vai mexer com uma criança que ela fala do tráfico de droga, do uso de droga, como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque este é o ambiente onde ela vive. Então vão trazer certas consequências. As crianças essa criança e esse adolescente vão ter várias dificuldades. Pode ser social, e aí sim é uma dificuldade social, de entrosamento social, sociabilidade, de saber lidar com essas situações, de autoestima, de autoimagem. Isso vai trazer prejuízo para a vida toda. E se essa pessoa for constituir uma família, vou ter filho, ela vai levar essas características. Por menos que ela fale, não, eu tenho que ser diferente do meu pai e da minha mãe, tem algumas coisas que ela não vai conseguir, porque ela não teve esse repertório, ela não teve histórico diferente. É raro o caso onde a pessoa fala, não, eu vou sair dessa vida, né? Chega uma certa idade, eu não consigo mais, ou ela teve uma outra oportunidade, ela tem um comportamento diferente. Mas vai ter essas sequelas que ela vai levar para o resto da vida. É interessante isso, porque a gente percebe que a pessoa, quando ela acaba... Você falou que alguns estudos dão conta de que não transfere, né? O agressor necessariamente não sofreu violência lá na infância. Né? Existe alguma estatística. E aí é uma coisa muito interessante que você vai estudar o histórico da família, a história daquela mãe, daquele pai, você percebe que a coisa começou lá atrás. Ele também teve em abrigo, ele também foi acolhido, né? O pai e a mãe separaram, a mãe não é registrado o nome do pai, ou a mãe abandonou, foi criado com a avó ou com os tios. Então você percebe que vai indo. Tem caso, por exemplo, hoje no CACAN, que você percebe que a avó, que tem seus 30, 40, ficou lá no CACAN quando você tinha seus 10, 12 anos. Né? Porque nós temos casos onde a avó tem 30 e poucos anos, a mãe da criança tem 14, 15 anos. Eu achei que eu fosse precoce, então não sou tanto, hein? Não. Então você percebe se a avó ficou um tempo, a mãe ficou, essa criança está lá, se a gente não tomar uma atitude... Você quebrar essa criança vai constituir família, vai ter filhos e vai continuar no mesmo ciclo. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui no programa Conexão de hoje com Antônio Carlos Gelsi, especialista em terapia conjugal e familiar. A gente vai para o intervalo e volta para o último bloco. Não sai daí não. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor tem Lancheira Alimentos e Oral Center Odontologia Especializada. É tudo rapidinho e a gente volta na sequência com Conexão de hoje. Até já!